o nosso culto de adoração a Deus. Vamos começar assim, muito alegres, já bem felizes, com o hino de número 197, Sou Feliz com Jesus.
Vamos louvar com o último hino, Face a Face.
da congregação para a gente iniciar esse culto. Se você puder ficar de joelhos para a gente fazer uma oração. Oremos. Santo, santo, santo Deus que estás nos céus, santificado seja teu nome, Pai. Senhor, estamos aqui reunidos em congregação para louvar e ouvir a tua palavra, Pai. E que seja feita sempre a tua vontade. Guie o pregador, Pai, para que o Espírito Santo possa nos iluminar através da tua palavra. Amém. Pai, abençoe aqueles que não puderam vir e que, ao voltarmos para os nossos lares hoje, possamos voltar transformados pela tua palavra. Amém. Seja feito sempre o teu querer, Pai. Tudo isso dizemos no nome mais poderoso, no nome de Cristo. Amém. Amém. Nós estamos dando prosseguimento nas nossas final de semana prolongado, né? Não é um final de semana prolongado para a praia, mas é um final prolongado de jejum espiritual. Nós vamos fazer mais outros. Nós estamos aqui com o professor, o pastor Vanderlei. Convido o pastor a compartilhar conosco a palavra nessa noite. Boa noite a todos. É um prazer cumprimentar vocês mais uma vez. Tem também algumas pessoas que estão acompanhando através do Facebook, não é isso? Boa noite também para vocês. Que Deus abençoe vocês em casa, onde estiverem. Bem, irmãos, um bom sábado a todos. É um dia de alegria, né? De descanso, de refrigério e também de comunhão, fraternidade, né? E nos encontramos, podemos compartilhar, testemunhar de nossa fé e assim nos fortalecer em Deus. Estou achando a igreja um pouco escura, vocês estão economizando energia? Ah, sim. Bom, então logo vai consertar isso aí não precisará mais ficar no escuro, né? Muito bem, meus irmãos, minha esposa não pôde vir hoje, mas amanhã pela manhã, meu filho e minha esposa deverão estar conosco, se Deus quiser. Nós vamos fazer 2 estudos, um hoje e outro amanhã, de manhã, ambos do livro do Apocalipse. Eu quero convidar você para lermos juntos, Apocalipse capítulo 12. Então hoje eu vou falar sobre o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, como uma característica, uma distinção, né, do povo remanescente de Deus. Todos nós, como adventistas, já temos estudado esse texto, desde que recebemos estudos bíblicos, está certo? E entendemos bem, né, o que diz aí Apocalipse 12, 17, que o remanescente de Deus guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E depois diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, geralmente, as pessoas pensam assim, bom, então a igreja adventista tem os livros de Ellen White, que são o espírito de profecia. Por isso, a igreja adventista é a igreja remanescente. Então, está tudo certo, isso não tem nenhum problema, está tudo correto. Mas eu vou apresentar mais informações para vocês sobre esse assunto, para vocês entenderem de forma mais ampla ainda, né? Porque sempre que estudamos a Bíblia, nós o fazemos com o objetivo de ampliar, né? Aprofundar, crescer, né? Na nossa compreensão da palavra de Deus. Pode colocar o slide aí, que vocês tinham colocado aí, tá? A identidade e missão do remanescente de Deus. Pois bem, irmãos queridos, vejam. Como é que diz o título da visão em Apocalipse 12, lá no início? A mulher e o dragão. E o dragão é quem? O diabo, Satanás, é a serpente, né? Aí no capítulo 12 fala da serpente. Pois bem, observem que esse texto está, como se fizesse uma continuação da fala de Deus em Gênesis 3,15. Porque aqui tem 2 personagens, tem a mulher e tem a serpente, que é o dragão. São os 2 personagens de Gênesis 3, né? A serpente, a mais astuta dos animais, né? Então falou com a mulher, e a mulher comeu do fruto, né? Aí Deus vem e fala, né?
E aí, Gênesis 3,15, Deus fala assim: porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Pois bem, então tem uma inimizade entre a mulher e a serpente. E aí aparece um terceiro personagem, né, que é o descendente da mulher. O descendente masculino. O descendente é o Messias. Né? E o Messias é quem vence a serpente, vence o diabo e Satanás. Pois bem, irmãos, Apocalipse 12 é como se fosse, né, uma continuação de Gênesis 3,15. Só que no capítulo 12 de Apocalipse, né, o Messias já veio, o descendente da mulher já veio, já venceu a serpente, né? E ele voltou para o céu. E aí continua então a descendência da mulher na terra. E aí no capítulo 12, então, verso 17 diz: o dragão irou-se com a mulher, depois que o menino foi embora, depois que o Messias subiu, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Observem que o capítulo 13 também continua, né, a mesma temática, porque aí aparecem duas bestas que são descendência da serpente, a besta do mar e a besta da terra. Estes dois animais representam poderes, né, constituídos que combatem contra os santos de Deus, que são a descendência da mulher. Os santos em Apocalipse 13, né, os que não têm a marca da besta em Apocalipse 13, são a descendência da mulher. Então a inimizade continua, né? É como se Apocalipse 12 e 13 estivesse tratando do mesmo assunto. A mesma inimizade, o mesmo conflito, né, que já ficou estabelecido desde do Éden, né, quando houve o pecado. Então, a serpente e a mulher, aí depois vem o descendente da mulher, que é o Messias, aí vem a descendência da serpente, que são as duas bestas, e tem a descendência da mulher, que são os santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e os que não têm a marca da besta. De que lado que nós estamos nesse conflito? Você guarda os mandamentos de Deus? Você tem o testemunho de Jesus? Você é parte dos santos, não tem a marca da besta? Então você é contado como a descendência da mulher, a mulher pura, né? Que é apresentada em Apocalipse 12. Muito bem, então vejam, o texto é bem claro para nós. O filho da mulher nasce e vence o dragão. Apocalipse 12, verso 5. O dragão persegue a mulher 1260 anos. Né? E então, por fim, vem o terceiro momento, né, que é quando surge o remanescente da mulher. Então tem 3 períodos, né, aqui em Apocalipse 12. Mas nós queremos saber, irmãos, mais detalhes, né, sobre o que é esse povo. Como é que esse povo vive? Quem esse povo é? Né? O que esse povo tem? Os remanescentes da mulher. Vejam que o texto nos coloca, né, no momento assim, a longa idade média. Né? Então, a serpente, o dragão, a besta, perseguiram a mulher, 1260 anos. E aí o povo de Deus teve de se refugiar, né, pelas montanhas. Estava circunscrito isso basicamente à Europa. Né? Então, vieram os valdenses, né, e muitos outros grupos de cristãos sinceros que amavam a palavra de Deus, e eles não se conformavam, né, com a vontade do papado medieval, da Igreja Católica da Idade Média. Né? Eles ficaram firmes na palavra de Deus. Pois bem, ao terminar os 1260 anos, então aí a besta é ferida de morte, o papado é derrotado, né? É perseguido, é preso na Revolução Francesa, e aí então o povo de Deus pode se mostrar novamente, porque estava ocultado no deserto, né? E então surge, né, o movimento do povo de Deus. Os 1260 anos terminam no século XVIII, final do século XVIII. No século XIX, então aí começa nos Estados Unidos, né, o movimento de restauração da verdade. 1844. Restauração do sábado, da verdade da mortalidade da alma e todas as demais verdades.
Aí surge o remanescente da mulher. Então, irmãos, o remanescente tem duas características principais: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Uma pessoa pode chegar para você e dizer assim: você fica insistindo que guarda o sábado, por isso é parte do remanescente. Mas Jesus disse que os mandamentos de Deus são dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o remanescente é aquele que ama. E daí, como é que você vai responder? Os evangélicos pensam assim. Para eles, os mandamentos de Deus se resumem aí. E eles esquecem, então, o sábado, outras coisas do Antigo Testamento, né? Porque eles focam mais no Novo Testamento. Pois bem, vou mostrar para vocês, né, que o Antigo Testamento nos ajuda a entender melhor o que o profeta escreveu. Então, quando diz que o povo de Deus é caracterizado, né, porque obedece os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, tem um paralelo, como se fosse uma semelhança, uma repetição, né, de um evento do Antigo Testamento. E esse evento está reportado em Neemias, capítulo 10. Vamos lembrar essa história. Neemias, irmãos, era o líder, né, do povo de Deus que retornou de Babilônia para Jerusalém, no tempo do profeta Daniel. Lembra da visão de Daniel 9? Né? Ele fala que o Messias virá lá na frente, mas antes disso, né, 490 anos antes, o povo de Deus vai voltar para Jerusalém, com a ordem, né, para restaurar Jerusalém. Então Neemias liderava esse povo, juntamente com outros, né, entre eles também Esdras. E aí eles chegaram em Judá, em Jerusalém, reconstruindo a cidade, estavam fazendo os muros, né, começaram o templo, e eles sentiram a necessidade de uma reforma, um reavivamento, né, um comprometimento com a vontade de Deus. Porque eles entenderam que o cativeiro tinha um motivo, uma razão. Qual a razão? Eles tinham quebrado a lei de Deus, profanado o sábado, profanado o santuário, né? Então eles entenderam claramente que o cativeiro, a perda da terra de Jerusalém e de Judá, né, era por causa da desobediência. Então aí Neemias e Esdras, né, o povo se junta na praça da cidade e faz um juramento diante de Deus. Que juramento foi este? Está aí, Neemias 9. E aí você vai perceber que tem uma semelhança muito grande entre o remanescente que volta para Jerusalém e o remanescente do Apocalipse, né, que volta nos 1260 anos. Então a Bíblia diz assim: o restante do povo. Restante é o quê? É o mesmo que remanescente. As palavras hebraicas e gregas usadas, né, nesses dois textos são as mesmas. Então é como se ele estivesse dizendo: o remanescente do povo estava em Babilônia. Os sacerdotes, os levitas, os que tinham se separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, num juramento, olha só, de que andariam na lei de Deus e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, os seus estatutos, e de que, trazendo o povo da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado. Então, irmãos queridos, qual foi o compromisso, né, o juramento dos judeus quando voltaram do cativeiro diante de Deus? Eles fizeram um compromisso, né, solene de guardar os mandamentos de Deus. Porque eles sabiam que por causa da quebra dos mandamentos, eles tinham sido levados para a Babilônia, como cativos, né, como um povo derrotado. E agora Deus trouxe eles de volta. Então eles se comprometeram a guardar os mandamentos. Que mandamentos são estes? E aí o texto diz: aqueles que foram dados por meio de seu servo, quem? Moisés. Então, quando o Apocalipse fala, né, do remanescente da mulher como aquele que guarda os mandamentos, é como se estivesse fazendo uma referência, né, a Neemias. E aí não deixa dúvida de que mandamentos são esses. São os 10 mandamentos da lei de Deus. E aí, para não ter nenhuma dúvida, né, aí Neemias ainda fala para eles assim: e se as pessoas trouxerem coisas para vender na cidade de Jerusalém, né, para fazer feira no dia de sábado, nada vamos comprar deles.
É um compromisso, né, específico com o sábado. Vocês perceberam, irmãos, a semelhança dos dois eventos no Antigo Testamento e aqui? Porque os cristãos também foram entregues, né, no cativeiro para a besta. Por que motivo? Quando é que surgiu a besta? De Apocalipse 13. Em que período da história? Quando é que ela começa? 538, né? Então, a besta se apoderou dos servos de Deus. E de muitos tirou a vida, né? Por que Deus entregou esse povo nas mãos da besta? Pelo mesmo motivo que ele tinha entregado os judeus nas mãos de Babilônia. Então, a besta em Apocalipse e Nabucodonosor da Babilônia são o mesmo poder. E Deus permite. Por quê? Porque o povo de Deus estava quebrando os mandamentos. Aí eu pergunto para vocês, no século VI, quando surgiu o papado, no século V, no século IV, né, os cristãos guardavam a lei de Deus? Sim ou não? Os cristãos. Os cristãos, né, que foram convertidos com a pregação dos apóstolos, aí vieram os filhos deles, os netos, né? Então veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto século. Eles ainda guardavam a lei de Deus no Antigo Testamento? O sábado, os mandamentos acerca dos animais limpos e imundos? Não, eles tinham abandonado tudo isso, irmãos. Tinham abandonado tudo isso. Tinham se tornado paganizados. Acreditavam na imortalidade da alma. Então a condição de Israel, que foi entregue no cativeiro, é a mesma dos cristãos que foram entregues nas mãos do papado. Entenderam a comparação? Foi justamente no período da igreja de Pérgamo. Pérgamo e Tiatira. Que é o que eles espalharam, se misturaram com o paganismo. Veja que Pérgamo quer dizer casada com outro. Pérgamo de gamia, né? Monogamia, poligamia. Então a igreja de Pérgamo estava casada com o imperador. O imperador era o senhor da igreja, né? Já havia uma troca de senhor da parte da igreja, deixando Deus para abraçar o poder temporal. Irmãos queridos, quando surge então Guilherme Miller, depois veio os adventistas do sétimo dia, então esse povo como se fizesse um juramento diante de Deus. De fazer o quê? De andar, de viver segundo a lei de Deus. Da mesma forma que os judeus lá no passado. Agora observe, então aqui nesse texto de Neemias fala dos mandamentos de Deus, que é o compromisso, né, do povo de Deus após o cativeiro. E aí no mesmo texto também fala assim, ó, no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e banho de saco, solenidade, né? Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. E aí eles falam assim, Deus os tinha aturado por muitos anos e testemunhado a eles pelo seu Espírito, por intermédio dos profetas. Está vendo que aqui tem mais palavras de Apocalipse? Porque Apocalipse 12, 17 fala assim, os remanescentes guardam os mandamentos de Deus, assim como o sábado. E nós vimos aqui, Neemias 9, né? Neemias 10, perdão. E depois fala assim, e eles têm o testemunho de Jesus. Aí depois diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, espírito e profecia. E aí essas palavras aparecem aqui. Testemunho, espírito e profecia. Então, minha gente, o povo de Deus lá no passado tinha duas características também que os distinguia como a igreja de Deus, os judeus. Eles guardavam os mandamentos e eles tinham testemunho. Era chamado de testemunho do Espírito, né? Mas dado através dos profetas. E aí no Apocalipse o povo de Deus também tem os mandamentos de Deus e tem o testemunho. Muito bem, nós temos que saber o que testemunho é esse? O que é ter o testemunho de Jesus? Porque nós temos de lembrar do que significa ter o testemunho no Antigo Testamento. Nós não podemos estudar o Apocalipse sozinho, né? Independentemente do restante da Bíblia.
Porque as palavras, os termos, as visões do Apocalipse significam o que elas significam no Antigo Testamento. O profeta, irmão, estava lá na ilha de Patmos, né? Mas a mente dele, a memória dele era cheia de todas essas imagens, sabe? Porque ele, por mais de 70 anos ou 60 anos, tinha pregado e ensinado de Cristo usando só o Antigo Testamento. O Pentateuco, os escritos e os profetas. E aí, quando Deus se comunica com ele, usa as palavras, as imagens da Bíblia, que ele tinha familiaridade. Estudar um pouco mais, fica ter esse jeito. Observe que assim, os remanescentes da mulher guardam os mandamentos de Deus e têm, no plural, né? Eles todos têm o testemunho de Jesus. Se você disser que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, como nós utilizamos, então vamos indagar, né, acerca disso. Aí um ancião da igreja tem todos os livros de Ellen White, aquela coleção vermelhinha, né? Agora tem outra capa. Mas uma pessoa que começou na igreja há pouco tempo, né? Não tem tanto recurso, aí tem só um ou dois livros, mas não tem nenhum deles. Então o ancião tem o testemunho de Jesus, porque tem o espírito de profecia, e aquele outro irmão mais pobre não tem nenhum livro, ele não tem o testemunho de Jesus. Hã? O que vocês acham? O espírito negado, a adoração daquele que é novo, ele é o espírito e a verdade. O espírito fala ao coração. O espírito fala ao coração dele. E aos poucos ele vai se alimentando daquilo que ele precisa. O que nós temos de saber é, se a pessoa tem os livros no espírito de profecia, então ela tem o espírito de profecia, sim ou não? Não. O que significa ter o espírito? Como não? Vamos ler mais um texto que vai nos ajudar um pouco. Apocalipse 19:10 fala assim: prostrei-me ante os seus pés. João curvou-se diante do anjo, né, que tinha falado com ele. Ele, porém, me disse: vês, não faça isto, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Quem eram os irmãos de João? Aqui. Hã? Quem eram os irmãos de João aqui? Os outros cristãos. Os apóstolos tinham morrido todos, só restava João aí, nesse tempo. Então, quem são os teus irmãos? Os irmãos, né, lá de Éfeso, de Tiatira, de Pérgamo, das cidades todas da Ásia Menor, onde João viveu, irmãos. Os irmãos são os cristãos. Aí diz assim: dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, segundo esse texto aqui, Apocalipse 19:10, quem é que tem o testemunho de Jesus? São os irmãos de quem? Os irmãos de João. Segundo esse texto, o anjo está dizendo: os teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Então, os cristãos no primeiro século tinham o testemunho de Jesus. Tá certo? Então, nós não podemos ler o texto falando assim: olha, o testemunho de Jesus é exclusivo dos remanescentes que surgem depois dos 1260 anos. Não podemos. Por quê? Porque lá ele está dizendo que os remanescentes, né, depois dos 1260 anos, têm o testemunho. Mas aqui está dizendo que os irmãos de João também têm, ou tinham, né? Porque ele fala naquele tempo do primeiro século. Eles já tinham o testemunho de Jesus. Mas Ellen White viveu em 1800, 1900, né? 1827 até 1900 e pouco. Como é que os cristãos do primeiro século já tinham o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia? O livro, o Velho Testamento na mão, leitura. O Velho Testamento na mão, leitura. Olha, por quê? Porque Deus fala assim: o povo dele no passado tinha o testemunho do Espírito, que era dado através dos profetas.
E Ellen White foi o quê? Uma profetisa. E ela chamava o trabalho dela de testemunho. Mas não era uma coisa exclusiva dela. No tempo de João, os irmãos tinham o testemunho de Jesus. No tempo dos judeus no Antigo Testamento, eles tinham também o testemunho de Jesus, porque Jesus não era conhecido ainda por esse nome. Mas era o testemunho que vinha pelo Espírito, através dos profetas. Bom, então o que nós estamos dizendo? Que o testemunho de Jesus, ou o Espírito de profecia, é uma característica do povo de Deus e não é só dos últimos dias, é de toda a história. Está certo? De toda a história. Então, tem uma iluminação, tem um discernimento, tem uma sabedoria, né, que o povo de Deus fiel tem e recebe isto porque lê os profetas. Está de acordo comigo? Hã? Está de acordo comigo? Lá os judeus no passado tinham esse testemunho. Quando Deus fala, né, e aí Deus fala assim: se houver entre vós profeta, a ele me manifestarei por meio de sonhos e visões. E aí o profeta vai e relata, né, e esse é o testemunho. E aí Ellen White, então era uma profetisa, e aí Deus se manifestou a ela através de sonhos e visões, né, e ela testemunhou disso, né, para a igreja. E João, né, lá no primeiro século, era um profeta, e Deus deu visões a ele, né, e ele testemunhou. E então o trabalho dele no livro do Apocalipse é o testemunho de Jesus. Porque é exatamente isso, né, que é dito, ó, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Então o livro do Apocalipse inteiro, né, é o testemunho de Jesus. É a revelação de Jesus dada através do profeta. Outra parte ele diz, ó, Apocalipse 22, 20, né, aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Quem é o que dá testemunho dessas coisas? Aí, próprio Jesus. Aí ele diz, vem sem demora. Então no capítulo 1, ele diz que Jesus se revela, é a revelação de Jesus, né? Mas no capítulo 22, aí ele usa outra palavra com o mesmo sentido, né? Jesus dá testemunho destas coisas. Então, no livro do Apocalipse, irmãos, o testemunho de Jesus é o próprio Apocalipse. As visões todas do Apocalipse são o testemunho de Jesus. E aí os cristãos, né? Mas João vai se ajoelhar diante do anjo e falar, não faça isso, não. Nós somos companheiros. Eu, você e os irmãos todos que têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecias. Bom, mas isso ainda não está assim tão claro, né? E nós precisamos de saber o que é ter o espírito de profecia. De forma mais clara, mais direta, né? Porque algumas pessoas têm os livros, algumas pessoas estudam a Bíblia, estudam os profetas, outras não estudam só o Evangelho. Um dia desse, um anciano estava falando para mim, pastor, preciso ir na igreja pregar de Apocalipse, porque lá nós quase não temos tido pregação de Apocalipse. Eu falei, mas não tem Apocalipse, mas pode ter Isaías, tem Daniel. Ele falou, não tem nenhum profeta. Então aí tem igrejas que têm mais estudo profético, então tem mais o espírito, né, de profecia, e tem igrejas que têm menos, e tem pessoas que não sabem nada dos profetas, irmãos. Tem pessoas que não entendem nada do Apocalipse, nada de Daniel, então elas têm pouco do espírito de profecia. Vocês concordam comigo? Pastor, Pois não. então no caso dos antigos lá, quando fala assim, tem o testemunho de Jesus, o profeta João, esse testemunho era do que Jesus fazia, todos os feitos de Jesus. Veja que a expressão é utilizada junto com aquela palavra testemunho e espírito, usado junto com profetas e profecia. Então lá em Neemias já tem as 4 palavras juntas, né? Aqui no Apocalipse de novo. Então não é tudo que Jesus fez no seu ministério que é o espírito de profecia. É aquilo que ele fala em termos de profecia. Como Mateus 24, Lucas 22. Aí o livro do Apocalipse inteiro, né, que é o testemunho ou a revelação de Jesus. Então é o material profético.
Bem, irmãos, eu quero apresentar para vocês, então, 2 detalhes, 2 textos do Antigo Testamento que nos ajudam a entender um pouco mais, de forma mais prática, o que é ter o testemunho de Jesus. E aí, então vejam, o povo de Deus, segundo o Apocalipse, nos últimos dias, é distinguido, né, por uma característica, uma manifestação especial, enfática, do espírito de profecia. Então, a leitura que nós fizemos, né, nos leva a pensar assim: o povo de Deus nos últimos dias deverá ter mais, deverá ter uma profundidade maior, né, uma amplidão maior da visão profética. E aí, então eu vou mostrar 2 passagens que nos ajudam a entender. José e Daniel. Observe, irmãos, como que José é caracterizado pelo faraó. No contexto, né, do texto de Gênesis, o que está em questão? E aí você vai perceber que a palavra espírito, né, vem já do texto de José. Vamos ver. Olha, o faraó teve um sonho, né? Ninguém havia que o interpretasse. O assunto da interpretação do sonho é central, né, na narrativa de José e Faraó. José vai ao faraó porque ninguém sabia interpretar o sonho dele. E José podia interpretar. Então, ele é levado lá porque ele tem essa habilidade. Tá certo? Ele diz: achava-se conosco um jovem hebreu, aí o copeiro falando, né? E contamos-lhes os nossos sonhos, e ele os interpretou. Olha a interpretação de novo. E a cada um segundo o seu sonho. E disse o faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este? Aí José é levado, ele interpreta o sonho, né? O faraó fica convicto. Aí diz assim: acharíamos um homem como este em quem há o Espírito de Deus. E depois disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, o que distingue, irmão, José diante do faraó? É uma habilidade, um conhecimento, uma expertise, né, de interpretar, de explicar uma coisa difícil, revelada por Deus. Então, o faraó teve um sonho profético, mas ele não entendia. E aí, então, José é levado porque ele tem sonho profético também. Mas não só isso, ele é capaz de interpretar. E aí o faraó, então, olha para ele e diz: esse homem tem o Espírito de Deus. E aí, essa expressão é usada, né, no contexto em que José manifesta essa habilidade de interpretar, explicar, elucidar a mensagem profética. Perceberam? Ele não vai porque ele é mais inteligente, porque ele é formado em alguma coisa, porque ele é bonito, porque ele é forte, né? Não, a habilidade dele é de interpretar. E aí, interpretar e ter o Espírito são equivalentes aí. Interpretar o sonho profético. Bom, irmãos, deixa eu agora colocar outra questão para vocês. Pensando aqui no faraó e José, né? Deus fala assim: se houver entre vós profeta, eu vou me manifestar a ele através de sonhos e visões. Aí eu pergunto: o faraó aqui, neste momento, nesse contexto, é um profeta? Não. Mas veja, Deus fala assim: se houver profeta, eu vou me manifestar a ele através de sonhos e visões. Não. Mas o faraó teve um sonho profético. Ele foi um profeta ou não? Ele não interpretou o sonho. Não. Ele não sabia interpretar, mas Deus não disse que vai se manifestar para quem souber interpretar. Ele disse: se houver profeta, eu vou me manifestar através de sonhos. E aí o faraó teve um sonho. Então nós podemos dizer que o faraó teve o dom de profecia. Mas ele não sabia interpretar.
E aí vem um homem que também tem o dom de profecia, porque ele recebe sonhos. E ele recebeu um sonho quando era menino, né? Sobre os 12 feixes, a lua e as estrelas, né? O sol. Aquele sonho era um sonho profético. E José entendia o significado. Então ele era profeta porque recebia sonhos, José. E além disso, ele tinha a habilidade de interpretar. O faraó não tem a habilidade de interpretar, mas ele recebeu o sonho. Bom, quando nós pensamos em Ellen White, irmãos, Ellen White tem a habilidade de interpretar os sonhos proféticos, as visões proféticas? Sim ou não? Sim. Sim. E ela também é profetisa, porque pode receber sonho profético? Sim. Sim. Então ela é como José. Ela tem o dom de profecia. E aí vamos entender, irmãos. Quem é que tem o dom de profecia? É toda a igreja? Segundo Coríntios, 1 Coríntios 12, 14. Então Paulo fala assim, o Espírito distribui os dons, né? A um ele dá o dom de profecia, a outro o dom de pregação, o outro o dom de cura, né? O outro o dom de não sei o quê. E aí ele fala assim, e cada um recebe um tipo de dom. Então o dom de profecia não é possuído por toda a igreja. Está correto? Mas o espírito de profecia, segundo Apocalipse 19:10, é de toda a igreja. Estão percebendo? Então, a Ellen White é profetisa, ela tem o dom de profecia, e ela também é parte do remanescente que tem o espírito, a capacidade de interpretar. E José tem essa mesma habilidade. Então o texto bíblico fala assim, que ele tem o Espírito de Deus. Veja que a palavra mudou, a expressão mudou um pouquinho, né? Espírito de profecia e Espírito de Deus. Mas aqui, ter o Espírito de Deus é a habilidade de interpretar. Segundo texto, Daniel 5. Aí a rainha vem diante de Belsazar, né? O banquete, a escrita na parede, e ninguém sabia ler aquilo, né? Estava escrito na língua deles, mas eles não sabiam entender. E aí o rei ficou tremendo, né? A Bíblia diz que o joelho batia um contra o outro, estava com medo, apavorado, porque ele sabia que estava em dívida diante de Deus, o Senhor do céu e da terra. Né? Aí, então ali o banquete parou, foi aquela coisa estranha. Né? Aí então a rainha veio, todo mundo desesperado, suspense, né? Aí ela falou assim, no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Olha só. Então como é que Daniel vai aparecer agora? No momento em que as pessoas têm uma revelação e não sabem entender, não sabem interpretar. Aí a rainha apresenta Daniel e fala assim, no teu reino um homem que tem o Espírito. Mesma coisa de José. A mesma habilidade de José. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência, olha, sabedoria como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, constituído, né? Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos. Olha só. Interpretação de sonhos. Veja que ele não diz capacidade de ter sonhos e visões. Isso Daniel também tinha. Mas nesse contexto em que ela fala que ele tem o Espírito de Deus, né, ela diz que ele tem a capacidade de interpretar sonhos. Declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. A quem o rei pôs o nome de Belsazar. Chame Daniel, e ele dará o que, irmãos? A interpretação. Estão percebendo? Então, o que significa ter o Espírito dos deuses santos? Ter o Espírito de Deus, conforme o faraó disse. Tanto no contexto lá do faraó, quanto aqui de Belsazar, ter o Espírito, né, ter a habilidade de interpretar e explicar. Percebe? Então, quando no Apocalipse diz que o remanescente tem um Espírito de profecia, é que ele parece com José, o remanescente se parece com Daniel, porque tem essa habilidade de interpretar, de saber o que significa.
Irmãos, o povo de Deus, a igreja adventista sétimo dia, tem a habilidade de interpretar ou não tem? Muito sim. A igreja como um todo tem ou não tem? Tem uns mais, outros menos. Mas esta igreja tem a luz da profecia, irmãos. Amém. Em 2015, mais ou menos, nós batizamos um casal em Tatuí. E aí a igreja grande, a igreja das Mangueiras, eles vieram à frente para o voto batismal. E aí o homem falou, né? Ele era de uma igreja evangélica. Por muitos anos, ele deu um testemunho e falou assim: irmãos, em 3 meses nessa igreja, nós aprendemos mais da Bíblia do que em 25 anos onde nós estávamos. Ouviram bem? Em 3 meses, ele disse que ele tinha aprendido mais, os olhos se abriram mais do que em 25 anos. Então, os pastores, os anciãos, os líderes lá pregavam, né, a Bíblia, a mesma Bíblia, mas eles não tinham discernimento. Não tinha o espírito de profecia, não tinha o testemunho, não tinha a habilidade de interpretar. E aí, gente, nesta igreja, né, se manifestou esta habilidade de interpretar. Com quem começou isto? Na igreja, no nosso contexto, desde o século XIX, né, como é que começou isso? Quem foi a primeira pessoa que começou a interpretar? Guilherme Miller. Ele não foi nem mais, mas foi Guilherme Miller. Então ele começou a estudar Daniel, e estudava, e buscava, e lia, né? E pesquisava, e analisava, e orava, e pensava, e refletia. E aí então, a mente dele começou a se abrir, né? E quando ele falou na igreja, pela primeira vez, causou um impacto. Por quê? O mesmo impacto causado sobre o faraó, sobre o Belsazar, né? Porque Deus estava falando, esclarecendo, sabe, as coisas, né? E aí então veio o movimento milerita, né? E onde eles pregavam, explicando Daniel Apocalipse, era um impacto, era diferente de tudo que eles tinham escutado até então. A cabeça deles se abria para entender, né? Porque estava se manifestando o espírito da profecia. Amém? Estava se manifestando o espírito de profecia, porque o Apocalipse diz que os remanescentes da mulher, depois dos 1260 anos, né, tem o espírito de profecia, tem o testemunho de Jesus, tem a habilidade, o discernimento, né, manifestado através de José e Daniel. Então, irmãos queridos, por causa do espírito de profecia, né, essa habilidade de interpretar, José não foi um escravo no Egito, ele foi um intérprete celestial. Livrou o Egito da fome. Da mesma forma, né, por causa da habilidade de Daniel de interpretar, ele também não foi um cativo em Babilônia. Ele foi primeiro-ministro, ele foi ministro de Estado, sabe? Ele foi do palácio da Babilônia. E depois dos persas, né? Porque nele havia um espírito excelente. E aí a rainha fala assim, manifestado com habilidade de inteligência, interpretação, sabedoria. Né? Então, irmãos queridos, nós temos de ensinar, porque Deus tem manifestado entre nós, né, essa habilidade, esse discernimento, esse espírito. E nós temos de ensinar. E as pessoas vão ficar igual o faraó, impressionadas. Igual o banquete lá de Belsazar, convictas. Agora, será que isso é uma coisa que Deus olhou assim e falou, eu vou numa mágica tornar aquelas pessoas possuidoras desse discernimento, né? E aí mandou um raio assim e todo mundo ficou sábio, né? Como é que isso acontece? Olha, veja o caso, irmão, de Daniel. Ele era estudioso. Aí a Bíblia fala, ele mesmo escreve, né? A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência. Olha, conhecimento e inteligência. Não foi dinheiro, não foi força física, foi habilidade aqui. Conhecimento e inteligência. Mas a Daniel deu inteligência de todos os sonhos e visões. Então Daniel tinha uma habilidade a mais, ainda além dos 3 colegas dele. Essa
essa habilidade dele era uma coisa sobrenatural ou tinha participação dele? Olha, vamos ver, ele mesmo disse: eu me espantava com a visão, não havia quem entendesse. Então, ele entendia sonhos e visões, sabia ler declaração de enigmas, casos difíceis, mas ele teve uma visão que ele não conseguia entender. E aí, o que ele faz, a atitude dele nesse contexto é muito importante, porque daí ele escreve assim, ó: no primeiro ano de Dario, né, eu, Daniel, entendi pelos livros. Como foi que ele entendeu, irmãos? Lendo, pesquisando. E ele não foi orar, Senhor, me revela, e aí Deus deu um raio assim, né, e abriu a cabeça de Daniel. Não, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, você tem de fazer. E aquilo que você é capaz de fazer, né, Deus espera que você faça. Ele fala: e eu entendi pelos livros de que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, né, era de 70 anos. Então, o que ele não tinha entendido em Daniel 8, né, com a visão do bode na cadeira, das 2.300 tardes e manhãs, aí ele entendeu estudando os livros, os profetas. Veja que está no plural, né? Daniel devia ter uma biblioteca. Todos os livros dos profetas e de Moisés e os salmos, sabe, os escritos, toda a Bíblia estava lá. E os livros também da Babilônia, porque ele fez curso na Babilônia. Ele estudou na Universidade da Babilônia. Tem um arqueólogo, né, que é o William Shea, que foi professor da Andrews, muito tempo, já falecido, escreveu um livro sobre Daniel, que ele era especialista em Daniel. Ele diz que o capítulo 1 oferece, né, condição de você afirmar que quando eles chegaram em Babilônia, eles foram direto para a escola na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles fizeram então um curso de estudos sobre a cultura da Babilônia. Todo o conhecimento que a Babilônia possuía, eles tiveram contato com ele. Então Daniel era um homem entendido. Não era apenas um profeta que ficava lá orando, né, e vinha uma visão e falava. Não, não é assim. Era um homem entendido, né? Ministro de Estado, um político, sabe? Honesto. Irmãos, então, o povo de Deus que tem um espírito de profecia também não é apenas uma mágica que Deus faz. Deus abençoou esse povo, né? Mas esse povo busca nos livros, no estudo, na oração, na reflexão, né? No estudo mesmo. E aí vem o discernimento. Alcança o discernimento. E aí vem a capacidade de interpretar, de explicar, de solucionar os enigmas, os casos difíceis. Né? E quando esta habilidade, né, se manifesta entre o povo de Deus, é sempre solução, sempre impressiona as pessoas, sempre há conversão. Veja a atitude de Deus do faraó. Né? Ele acreditou piamente, porque a interpretação era clara e convincente. Quando Nabucodonosor teve o sonho de Daniel 2, aí Daniel foi e explicou, e ele ficou convencido, porque ele ouvia como se fosse uma fala divina. A explicação clara é como uma fala divina. Irmãos queridos, este Espírito se manifesta entre nós, a todo o povo de Deus, uns mais ou uns menos, à medida que eles buscam, podem crescer nesse discernimento. Com que finalidade? Para que propósito? Para que as pessoas nos considerem mais inteligentes? Não. Para nós salvarmos as pessoas, para nós as levarmos a Deus. Porque vejam o que diz o profeta Daniel: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas brilharão sempre eternamente. Então Daniel na Babilônia, irmãos, foi um sábio que conduziu muitos na justiça. E assim deve ser a experiência do povo de Deus hoje, levando muitos, né, para Deus. E aí brilharão como as estrelas sempre eternamente. Então essa é a sua vocação. O adventista, certo dia, como parte do povo remanescente de Deus.
E você pode crescer nisso. Né? E aí as pessoas no seu trabalho, na sua escola, vão olhar para você e saber, aí tem uma pessoa, uma moça, um rapaz, aí tem um ancião, tem um homem, tem um professor, tem um advogado, né? Que tem o Espírito de Deus. Porque é capaz de explicar, interpretar, dar sentido, abrir a cortina. Quando a gente explica, irmãos, é como se abrisse a cortina do futuro. Aí as pessoas têm a visão clara. E essa visão convence, persuade e converte. Você acredita? Tem vivido isso? Quanto mais você avançar, mais Deus vai abençoar através de você. Então, os remanescentes, né, exaltam a lei de Deus, desvendo o futuro ante os olhares inseguros. Interpreta o movimento do mundo, né? E ensina o valor da vida, do cuidado do corpo, aponta a Deus como Criador e anuncia o juízo, a queda de Babilônia. Queridos irmãos, esse é o papel do povo de Deus nos últimos dias. Amigos, fica observando no mundo de hoje, né? Essa crise política do Brasil, no mundo, sabe? A pandemia, né? E aí as pessoas sem saber para onde elas vão, o que elas vão fazer. As pessoas não sabem interpretar, elas não sabem o significado dessas coisas, né? E aí tem direita e esquerda em toda essa confusão no Brasil, né? Golpistas e isso e aquilo. E as pessoas não sabem de que lado que elas devem ficar. E elas vão umas para cá, outras para lá. Irmãos, é a necessidade, né, de um povo de Deus ter o discernimento para ensinar, para esclarecer e orientar as pessoas. Na pandemia, ficamos observando como as pessoas ficaram perdidas. E muitas pessoas da igreja também, perdidas. E uns já queriam vender todos os propriedades, correr no campo, no meio do mato, né? Porque eles estavam sem o discernimento, irmãos, sem o conhecimento, sem a compreensão da vontade, da palavra de Deus, sabe? Então, o espírito de profecia é necessário hoje. É cada dia mais essencial. Quando o povo de Deus tem o discernimento, irmãos, não se atropela, não se precipita. Não põe o carro na frente dos bois. O povo de Deus age, né, com serenidade, porque sabe o que vai acontecer. Sabe a hora de agir, porque Deus tem revelado todas as coisas. É verdade ou não é? Sim, assim é. Muito bem, vamos terminar. Vou contar para vocês um testemunho. Não sei se vocês já ouviram o testemunho desse rapaz. É o Claudinei. E na vida dele, irmão, se manifestou também o espírito de profecia. Bom, então, deixa eu fazer um pequeno resumo, né, para a gente escutar essa história. Então, Ellen White tem o dom de profecia. Isso é uma coisa. Todo o povo de Deus tem o espírito de profecia. É outra coisa. Ellen White também tinha o espírito de profecia. Tá certo? A gente usa o nome, né, espírito de profecia para ela, para os livros. Não tem nenhum problema. Mas a gente tem que entender biblicamente. Então ela profetiza, ela tem o dom de profetizar, receber sonhos e visões. E ela testemunhou disso. Então o trabalho dela também é parte do testemunho de Jesus. Mas o povo de Deus todo, né, não tem habilidade de sonhos e visões. Eu nunca sonhei nada profético. De vez em quando um aluno chega para a gente e fala que teve um sonho profético, sabe? Aí a gente escuta o sonho e fala, olha, não é profético, viu? Ele sonha com a namorada que vai ter, sabe? E acha que é uma profecia. Sonha que vai ter um carro novo, né? Irmãos, o sonho profético é para a igreja, né? Mas a igreja toda, né, pode ter e tem o espírito de profecia. Assim como os conservos de João, todos tinham. E podiam entender e explicar. Muito bem, então Claudinei. Esse homem mora lá em Pilar do Sul, perto de Sorocaba, tem uma cidadezinha. Um dia, eu estava indo para lá pregar, no sábado de manhã, fui sozinho. E aí estava indo, eu estava um dia normal, sabe? Nada extraordinário, nem chuva, nem sol, nem raio. E estava um dia como outro qualquer.
Mas naquele dia, né, Deus estava fazendo alguma coisa extraordinária. Aí cheguei, eles estavam construindo a igreja, tinha um auditório grande, assim, eu estava indo tudo rústico, né, e eles estavam funcionando numa sala. Tinha um bloco de salas assim do lado da igreja, aí tinha uma sala maior, estava funcionando lá. A igreja era mais ou menos assim, esse lado aqui. Aí eu ia pregar um sermão em João 21. Aí naquele momento que eu cheguei, entrei, olhei assim, aí decidi mudar a pregação. E eu preguei sobre as 3 mensagens angélicas e o surgimento da igreja adventista. Usei o slide, expliquei e tal, e aí fui despedir. Aí veio esse moço, né? Ele apertou minha mão assim, ele estava agradecido, estava feliz, né? Aí ele agradeceu e disse: olha, eu precisava escutar exatamente isso hoje. Eu fiquei contente, né? Voltei para casa. Não conhecia ninguém lá, só o Anselmo tinha me convidado só pelo contato com ele. Né? Aí depois, irmãos, de um mês mais ou menos, né, o Anselmo ligou para mim. Falou: pastor, aquele dia que o senhor esteve aqui, né, tinha um moço, um comerciante da cidade, que veio à igreja pela primeira vez. Na hora, eu pensei assim: meu sermão deve ter sido muito pesado para ele. Né? Primeira vez que foi à igreja. Né? Aí eu falei: o que aconteceu com ele? Ele disse: ele não deixou mais de vir. Aí ele passou a frequentar, quarta-feira, domingo. Irmãos, o Claudinei tinha ido à igreja naquele dia, depois que ele leu o livro A Grande Esperança, que era um livrinho, né, de 2012. Ele disse que chegou na loja dele, tem uma loja de tinta, sabe? Abriu a porta, segunda de manhã, estava lá 3 livros. E ele tinha visto o livro na internet. Aí ele disse que quando viu, né, ele pensou assim: Deus está falando comigo, que eu vi esse livro, eu queria o livro, e olha o livro aqui. Aí veja, só que os irmãos tinham combinado na igreja, né? Cada um recebeu o seu território e ninguém ia entregar no comércio. Eles disseram assim: as pessoas que estão no comércio moram nas casas. Então, se a gente entregar nas casas, em todas as casas, vamos alcançar todas as pessoas. E aí, foi um casal, né, fez o território deles, e voltando, tinha sobrado 3 livros. E aí, a esposa falou: bem, vamos colocar aqui nessa loja? Eu falei: mas era para não colocar em nenhuma loja. Não, mas vamos colocar porque sobraram, né? E eles puseram os 3 livros lá. Vieram para as mãos do Claudinei. Ele começou a ler. Ele leu todo o livro. Foi encantado. Aí ele achou na internet o áudio. E aí ele viajava escutando o áudio. Depois de ter escutado já umas 3 vezes, ele ficou se sentindo assim, que Deus estava falando com ele, Deus estava chamando ele. Né? Aí naquele sábado de manhã, irmãos, ele acordou cedo, né? E disse que orou e disse para Deus assim: Senhor, eu tenho que saber que igreja é essa, o que essa igreja ensina, como surgiu essa igreja. Aí a gente tinha descoberto pela internet que a igreja que dava o livro, né, era Adventista do 7º dia, conseguiu o endereço lá de Pilar do Sul, e ele foi à igreja naquele dia. E estava dizendo no coração dele assim: eu quero saber que igreja é essa, quando ela surgiu, o que essa igreja ensina. Mas foi exatamente isso que eu preguei naquele dia. Mas eu mudei o sermão. Irmãos, o Claudinei então ficou ali, ele estudou, ele foi batizado depois de uns 4, 5 meses. E aí ele começou a levar os filhos dele, sobrinhos, a esposa, a sogra. E eu fui visitá-los em 2013. Já tem quase 10 anos. E aí eu almocei na casa dele. Né? Olha, todos aqui são parentes dele batizados, né, depois que ele foi batizado. Em 2013, eles já eram quase acho umas 15 pessoas batizadas na família. Amém. O Claudinei literalmente ficou convencido, persuadido pela mensagem profética. Porque quando Deus fala a mensagem profética, as pessoas não têm dúvida. Elas acreditam, elas confiam, né? E elas se convertem. E o Claudinei se tornou um instrumento que tem levado muitas e muitas pessoas para a igreja. Ele falou para mim nesse dia, em 2013, falou: pastor, eu estou me programando, né, para entregar meu comércio todo para os filhos. Um tinha terminado a arquitetura, outro estava fazendo engenharia. Vou dar loja para eles e eu vou viver só para pregar o evangelho. Que ia ser comportor.
Não sei agora o que ele está fazendo, mas está firme com a igreja. Graças a Deus. Irmãos, o espírito de profecia convenceu o faraó. Convenceu Nabucodonosor, convenceu o Belsazar. O espírito de profecia se manifesta através do povo de Deus. E as pessoas confiam e se convertem. Então permita que o espírito se manifeste através de você. E você seja uma luz, né? Que você seja essa pessoa habilidosa, hábil, né? Para explicar os enigmas, solucionar casos difíceis, explicar, interpretar, ensinar e conduzir muitos à justiça. Porque assim brilharemos, né, como as estrelas, sempre e eternamente. Deus te abençoe. E Deus abençoe você também, que pela internet nos acompanhou. Um bom sábado. Vamos orar. Assim como estamos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio do estudo da Tua Palavra, que é luz para os nossos pés, que é lâmpada, que ilumina, que clareia, que traz o discernimento. E nós te bendizemos, ó Pai, pelo ministério do Espírito, que tem ensinado a Tua Igreja, desde os primórdios, que se manifestou através de Guilherme Miller, Ellen White, os pioneiros. Nós te louvamos, ó Pai, porque esta mensagem tem chegado até os nossos dias e nós a abraçamos com fé. Ó Pai, abençoa esta igreja aqui em Mogi Mirim e que os líderes, anciãos, pais, mães, os jovens, todos eles possam, imbuídos do espírito de profecia, ensinar, testemunhar, dar estudos bíblicos, pregar e que assim possam conduzir muitos à justiça. Ó Pai, que a Tua igreja seja iluminada com a sabedoria e o discernimento para que ela seja a luz das nações nesse tempo difícil. E que esta igreja, ó Pai, iluminada e batizada pelo Espírito Santo, possa cumprir a sua missão e preparar o mundo para a volta de Jesus. Nas Tuas mãos, ó Pai, nós consagramos nossa vida mais uma vez. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito obrigado pela assistência de vocês. Amanhã estaremos juntos no culto, na graça de Deus. Deus abençoe a todos e dê a todos um bom sábado. Amém.